Poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Centro Sé, Bahia. Eu estou na roça do presbítero Albertino, aqui bem próximo à cidade de Centro Sé. Daqui ele levava mantimento para casa, e para as pessoas que não são da igreja, eu estou gravando esse vídeo um dia depois que o presbítero Albertino foi enterrado. Faleceu e houve o sepultamento no dia 1º de setembro. Eu estou numa série sobre fé, a fé, as deficiências da fé e a fé com os deficientes e os exemplos de fé. Aprove a Deus que nesse momento em que a gente fala de fé, Ele levasse um homem que para mim é um exemplo de fé nessa comunidade. Desse lugar tirou sustento para os filhos e compartilhou com muita gente da igreja. Mas a história de São Albertino tem um legado de fé importantíssimo. Tem uma frase de Agostinho que dizia que ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser. Essa primeira frase tem muito a ver com o presbítero Albertino. O presbítero Albertino nasceu no dia 11 de novembro de 1925. Com 23 anos ainda incompleto, isso é no dia 7 de agosto de 1948, ele se converteu ao Senhor. E quando se converteu, num período em que Centro Sé quase não tinha crente, ele foi, junto com mais poucos irmãos, 7 ou 8 irmãos, não lembro agora, os pioneiros do Evangelho nesse lugar. E quando ele se converteu, a mãe expulsou de casa, mas ele não abandonou a fé. No dia 23 de janeiro de 1949, foi batizado pelo pastor Laurentino Carvalho de Miranda. E o presbítero Albertino, que só veio a ser presbítero muito tempo depois, na época, um jovem simples, numa comunidade pobre, com pouco estudo, não negou o Evangelho. Continuou firme, não negou a sua posição diante das tribulações, ainda com 22 anos. Mas conheceu uma mulher, Dona Bernadette, uma jovem, e com ela se casou. E foi o primeiro casamento evangélico registrado nesse município de Centro Sé. O presbítero Albertino deixou para nós exemplos de fé irrefutável ou irrefutáveis. Nós conhecemos pessoas, pastores que se converteram com a pregação daquele homem. Estudou muito pouco, aprendeu as primeiras letras, mas de dedicação ao Evangelho, de conhecer a Bíblia, e de repente veio a ser oficial de justiça desse município. Em 1955 foi ordenado diácono da igreja. E desde 1955, que é a igreja que hoje eu sou pastor, teve diácono. Ele marcou o diaconato daquela igreja. Quando essa cidade foi transportada, porque Centro Sé foi inundada, então a antiga Centro Sé está embaixo do rio, veio para a nova cidade e ele presidiu a igreja. E o documento da terra em que hoje é construída a nossa igreja tem a assinatura de Albertino José Ferreira.
Há mais de 40 anos atrás, aquele homem foi ordenado presbítero e continuou a sua vida de fé. Faleceu na madrugada de 31 de agosto para 1º de setembro. Ele com quase 95 anos de vida e com 72 anos e 24 dias servindo ao Senhor. Me contou várias vezes que no início as pessoas jogavam terra, jogavam até fezes e chamavam aqueles primeiros crentes de urubu de casimira, porque vestiam aqueles ternos pretos feitos de casimira. E ele disse: pastor, muitas vezes nos chamaram de bode, porque quando pregava a gente dizia amém. Então eles pejorativamente diziam tanta coisa da gente. Seu Albertino pagou o preço por ser crente. Mas tem uma outra frase de Agostinho que diz: a fé precede, o intelecto segue. Então a vontade de seu Albertino foi moldada pela vontade de Deus. Filhos, netos foram se entregando a Jesus à medida que conhecia o Evangelho por meio também da pregação do Pai. Foi até a presença do Senhor ontem, mas deixou filhos que dirigem a igreja, filho diácono da igreja, deixou filhas que envolvidas na união feminina, deixou uma filha que é conselheira de adolescente. O legado do presbítero Albertino é imenso. Filhos, netos e bisnetos frequentam a igreja do Senhor. E por meio da pregação dele, muita gente veio. Hoje, sobrinhos, genros, pessoas, noras, servem ao Senhor. E o legado do presbítero Albertino ficou nesses exemplos de fé. Tem uma outra questão que diz que as Escrituras fazem da oração uma realidade, não um sonho. Por isso aquele homem prosperou no que fez. Sempre aos domingos tinha compromisso. Escola Bíblica Dominical e à noite. Era oficial de justiça, tinha sua roça onde trabalhava e ele dizia: o domingo é do Senhor, eu não troco por nada. Num tempo em que as pessoas negociam tantas coisas, aquele homem se foi e deixou para nós um exemplo de que quando você se converte, você assina uma folha em branco e diz ao Senhor: escreva nela o que o Senhor quiser. Em princípio, rejeitado pela mãe por ser crente, mas antes da morte da mãe, ele viu sua mãe se converter ao Senhor. Viu muitos familiares, irmãos se convertendo ao Senhor. Seu Albertino pregou e Deus fez maravilha por meio da vida dele. Eu vou terminar com um trecho de uma música em que eu estou junto com ele e ele já bem de idade, depois de um período de ceia, cantando ao Senhor. As pessoas falam de exemplos de fé, dos mártires da igreja e graças a Deus nós temos. Mas eu posso dizer que como pastor dessa igreja, eu tenho muitos exemplos de fé. E ontem, eu estava num culto fúnebre de um homem que recebeu a graça do Senhor e plantou a graça. E por meio dessa graça, ele viu muitos colherem frutos dignos de vida eterna. Que Deus nos abençoe. O fiel obediência ao que Cristo manda.